E agora grande. Então, vejam só, na aula passada a gente começou, né, vendo as principais características dos vegetais, né, das plantas, o que caracteriza um vegetal como vegetal. Eu não vou repetir isso aqui, né, porque a aula está gravada e vocês que quiserem lá vejam. A gente viu que as plantas elas vão ser divididas em 4 grandes grupos, de acordo com o grau evolutivo delas, né? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Começamos a ver as características das briófitas, lembrando que uma das principais características delas é isso aqui, ó, as briófitas são avasculares, não possuem um sistema condutor de seiva, não possuem um sistema de vasos condutores de seiva. E vimos aqui cada uma das características delas, né? Tamanho, que elas são epífitas, ou seja, elas não utilizam as raízes para se nutrir, apenas para se fixar em cima de substratos firmes, como pedras, outras árvores, solos compactados, etc. Essa raiz dela não tem função aí de nutrição. Vimos que elas são constituídas de filóides, cauloides e rizóides, e não folhas, caules e raízes como as demais plantas. Vimos que elas possuem reprodução sexuada e assexuada, sexuada por meio de gametófitos, que formam esporófitos após a fecundação, e assexuada por propagação vegetativa através da fragmentação. E vimos aqui também uma coisa bem importante sobre as briófitas, que é que a reprodução sexuada depende da presença de água. Para que o gametófito masculino encontre o gametófito feminino e forme o esporófito, é preciso que haja presença de água para a junção desses dois gametas. Iniciamos ainda aqui as características das pteridófitas, né? A gente viu que as pteridófitas elas vão ser o próximo grupo de plantas na próxima escala evolutiva após as briófitas, e que essas pteridófitas elas já vão apresentar vasos condutores de seivas, ou seja, elas serão plantas vasculares. E graças a essa presença de vasos condutores de seivas, essas plantas elas deixaram de ser pequenininhas, como as briófitas eram, e passaram a ter aí tamanhos variados, ocorrendo até pteridófitas com metros de altura. Elas são provenientes principalmente de ambientes úmidos, possuem vários tamanhos, já tem aquela constituição de todas as plantas como a gente conhece, com raízes, caules e folhas, e não rizoide, cauloide e filóide. Uma característica aqui, ó, importantíssima das pteridófitas, não possuem flores nem frutos. Vão possuir reprodução sexuada e assexuada. A reprodução sexuada das briófitas, das pteridófitas, desculpa aí, minha gente, é bem parecida com a das briófitas, através de gametófitos, que após a fecundação formam esporófitos, e a assexuada também através de propagação vegetativa ou fragmentação. Vimos aqui nessa bandeirinha amarela que a reprodução sexuada das pteridófitas, assim como a das briófitas, ela só vai acontecer também, desculpem, com a presença de água, para que haja a junção dos gametófitos masculino e feminino. Então ela depende ainda aí da presença de água, de gotículas de água, de moléculas de água, para levar a parte masculina até a feminina, certo? Deixa eu vir cá. Ó, como a gente viu que paramos aqui na aula passada. Isso era para ser uma seta, viu, minha gente? Que as plantas pteridófitas, elas já serão plantas vasculares, que possuirão sistema de vasos condutores de seivas. Para vocês associarem o que seriam esses sistemas de vasos condutores de seiva, como se fossem nossas veias que transportam o sangue por todo o nosso corpo.
Então, essas plantas elas já possuem esses sistemas vasculares, esses vasos condutores de seiva, para levar essa seiva por todo o corpinho ou a estrutura da planta. Enquanto lá nas briófitas, não existia sistema vascular e cada célula se nutria individualmente, certo? Perguntas até aí, minha gente? Vocês estão me ouvindo? Ô, professor. Oi, Bruno. Tipo, o sistema condutor de seiva, tipo, essas plantas que quando eu pego, quebro ela, é meio molhadinha por dentro. É esse sistema condutor de seiva? Isso, aquela é a seiva. De acordo com a espécie de plantas, vai ter planta que tem mais seiva e menos seiva. Tem umas até que tem uma seiva chamada de látex, que é aquele leite branco. Algumas plantas que têm um leite branco, popularmente chamado de leite, como a veloz e outras plantas aí, que aquilo ali é uma defesa da planta, aquele látex. Na maioria das vezes, aquele látex é venenoso. Então, é uma defesa da planta durante aí o período evolutivo dela. Ela evoluiu formando aquele látex venenoso para se defender aí de possíveis predadores. Mas é isso mesmo, a seiva é aquilo, é aquela águazinha que tem em qualquer parte da planta enquanto ela está viva, certo? Certo. Aí esses Oi? São todas venenosas? As que tem látex. Só as que tem látex. As que tem látex. Aquele látex branco, na grande maioria das vezes, vai ter ali alguma substância química tóxica, viu? Genival? Oi? É porque o senhor falando da seiva, de aveloz e tal, aí eu lembrei que muitas das pessoas, quando tem algum corte, alguma coisa, elas chegam a colocar aquele leite de aveloz, não é? Não, elas colocam leite de peão. Ah, tá, é verdade, desculpa. Leite de peão, ele tem toxinas também para o possível animal que fosse comer o pé de peão. Só que entre essas toxinas, ele tem uma substância que coagula o sangue. Aí quando a pessoa leva o corte, que vai lá e coloca o leite de peão no corte, imediatamente aquele sangue ele é coagulado. Ele tem essa função coagulante no sangue, certo? Entendeu? Tá certo. Alguém que fez a pergunta que eu não sei quem é. Letícia. Isso aí, Letícia. Leite de aveloz, ele é altamente corrosivo e tóxico. Ele pode queimar a pele. Se ele cair no olho, ele pode levar a cegueira. Ele é bem tóxico. Tem até substâncias no leite de aveloz que estavam sendo estudadas, ou ainda estão, não sei, para ver se eles têm algum potencial contra células cancerígenas. Certo? Continuando aqui. Esse sistema condutor de seiva ele vai ser formado por dois tipos de vasos diferentes. Um vai ser chamado de xilema e outro de floema. Xilema e floema terão funções diferentes na condução dessa seiva por as plantas. Vejam só. O xilema vai ser um conjunto de pequenos tubos, como se fossem microcanudinhos, que existem por dentro de toda a planta, e ele vai ter o papel de conduzir água e sais minerais até as folhas. Quando eu falo até as folhas, eu estou dizendo da raiz até as folhas. Então, a planta vai lá pela raiz, ela suga a água do solo e os sais minerais, e através desse xilema, esse sistema de tubos, vai conduzir essa água e esses sais minerais até as folhas, para que lá possa ocorrer a fotossíntese, certo? Porque o alimento da planta não é o que ela retira do solo, é o produto da fotossíntese. Só que para ela fazer fotossíntese, a água precisa chegar até a folha. Então, para chegar até a folha, ela é conduzida por esse sistema chamado de xilema. Das raízes para as folhas. Ocorrendo a fotossíntese lá nas folhas e sendo formado o produto da fotossíntese, né, que são as moléculas de glicose, os carboidratos. Quem vai conduzir agora esse produto da fotossíntese para alimentar cada célulazinha da planta vai ser o floema. Então, esse floema vai ser um outro conjunto de tubos que vai pegar aquele produto que foi transformado lá nas folhas através da fotossíntese, que são os carboidratos e as glicoses, como queiram chamar, e enviar para cada célula da planta, da madeira, dos galhos, da própria raiz, para que a célula possa se nutrir daquele alimento que foi produzido lá na folha.
Então vejam só. O que é que vocês devem memorizar? Xilema, raiz para as folhas. Conduz o quê? Água e sais minerais. Chegando essa água e sais minerais, vai ocorrer a fotossíntese através da luz, como a gente estudou lá no primeiro ano. E aí vai ocorrer a transformação da substância que vai servir de alimento para o vegetal, os carboidratos, ou como queiram chamar, moléculas de glicose. Esses carboidratos que foram produzidos, agora vão ser reconduzidos para cada parte da planta, para cada célulazinha dela, através do floema, certo? Então, xilema leva a parte bruta, a matéria bruta, essa matéria bruta é transformada na folha e o floema devolve para toda a planta para que ela possa se nutrir. Aí eu pergunto a vocês, até aí alguma dúvida sobre isso? Entenderam o que é xilema e o que é floema? Até agora sim, deu para entender. Deu? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então eu vou imaginar que todo mundo entendeu o que é floema e xilema. Todo mundo entendeu, pô. Pronto. Que bom. Povo inteligente. Ó, minha gente, tem uma coisa que eu acho interessante falar sobre essas pteridófitas. Existiu um período na Terra, eu estou falando agora de eras geológicas da Terra, viu? Chamado de período carbonífero. Já ouviram falar nisso? Período carbonífero? Não. Não? Pronto, pois vamos ver agora. Há cerca de 299 a 299 a 359 milhões de anos atrás, existiu um período na Terra chamado de período carbonífero. Antes desse período carbonífero acontecer, a Terra ela era coberta de pteridófitas, certo? Era a era das grandes matas de pteridófitas na Terra. Basicamente, o que cobria a Terra eram apenas grandes samambaias. Ocorreu esse período carbonífero, onde diminuiu o oxigênio da Terra, não sei porquê, não me perguntem, e essas plantas, essas grandes florestas, elas se carbonizaram, elas pegaram fogo. Como elas pegaram fogo e havia pouco oxigênio na atmosfera, essas plantas, esses vegetais, eles não foram degradados pelo fogo. Como acontece quando você pega uma lenha na sua casa e coloca no fogo. O fogo vai queimar ela até virar apenas cinza ou quase nada. Por que vocês devem ter estudado lá em Química? Que para que ocorra a combustão completa, precisa de muito oxigênio, né? Para queimar. Talvez Laís tenha até feito com vocês a experiência da vela e do copo. Não sei. Fez, professor. Pronto. Então, como tinha pouco oxigênio, o que aconteceu? Essas plantas, essas pteridófitas que cobriram a Terra, elas pegaram fogo, mas sua estrutura não foi totalmente degradada. Ou seja, virou uma grande massa de carvão vegetal na Terra. Essa grande massa de carvão vegetal na Terra, com as eras, foram se passando, é claro, e esse carvão vegetal produzido por essas pteridófitas, ele se fossilizou, se mineralizou e tornou-se o carvão mineral que a gente tem hoje. Então, todo carvão mineral que vamos dizer, extraído hoje através das minas de minérios de carvão, são referentes a essa era antes desse período carbonífero. E praticamente quase todo, o carvão mineral é remanescente de restos de pteridófitas. Certo? Então, se cair aí algum Enem, alguma coisa, período carbonífero, relação com pteridófitas, é isso. Elas são as grandes responsáveis pelo carvão mineral que a gente usa hoje. Perguntas? Não? Não. Pronto, isso é só um adendo, uma coisinha a mais sobre essas pteridófitas. Pronto. Passando para o próximo grupo de plantas. A gente já viu as briófitas, as pteridófitas. Agora vamos ver as gimnospermas. Veja só. As gimnospermas, elas são vasculares, até porque a gente está falando de evolução. Se as gimnospermas
vem depois das pteridófitas, e as pteridófitas já eram vasculares, logicamente essas também serão vasculares, porque a evolução não vai ocorrendo de frente para trás, né? Só, vamos dizer assim, em ordem crescente. Uma das principais características dessas gimnospermas é o surgimento de uma estrutura protetora para o embrião. E aqui eu deixei em aberto o que completaria esse espaço. Pensem aí vocês. Um embriãozinho de planta, o que seria essa estrutura protetora que vai, vamos dizer assim, abrigar esse embrião? Alguém é capaz de dizer? Uma capa de revestimento. Tem a ver com a capa de revestimento, sim. Essa estrutura protetora do embrião, que surge aqui nas gimnospermas, é chamada de sementes, certo? E as sementes, realmente, ela tem uma capa protetora. Olhando aqui logo para esse desenhozinho, já que a gente está falando de semente, a gente tem aqui uma semente, um caroço de feijão, que todo mundo deve ter em casa, e se depois quiser pegar um carocinho de feijão, dá para ver nitidamente essas três estruturas básicas de uma semente. A semente ela vai conter dentro dela um embrião em estágio dormente, quer dizer isso, ele começou a se desenvolver, depois a semente seca e ele entra no estágio de dormência. E aí só quando as condições estiverem favoráveis é que ele vai sair dessa dormência e continuar o desenvolvimento. É o que acontece quando a gente pega um carocinho de feijão que está lá no pacote que vai ser cozinhado e coloca ele na terra. Vai quebrar essa dormência e aí ele vai continuar aquele ciclo, certo? No centro da semente vai ter um embrião. Depois, nesse embrião, nessa semente vai ter uma reserva energética, uma reserva de nutrientes, basicamente amido, certo? Que aí essa reserva de nutrientes vai servir de energia para o começo do desenvolvimento da vida desse embrião, dessa nova plantinha. E revestindo toda essa semente vai ter uma casca que a gente chama de tegumento, certo? Então essas são as três estruturas básicas de uma semente. E as sementes, elas surgem aqui nas gimnospermas. As gimnospermas, elas são, na maioria das vezes, a grande maioria das espécies, são de porte grandes. Elas possuem folhas em formas de agulhas, chamadas de folhas aciculadas. Não produzem flores nem frutos. Produzem sementes, mas não produzem flores nem frutos. Uma outra característica evolutiva aqui nas gimnospermas é o surgimento de gametas. A gente estava vendo gametófitos nas briófitas e nas pteridófitas. Pergunta? Nas briófitas e nas pteridófitas. Quando a gente vai aqui para as gimnospermas, já existe a presença dos gametas mesmo. Oosfera, que seria equivalente ao óvulo que os animais têm, os animais fêmeas, e anterozoide, que seria aqui o mesmo, assim, uma faixa, vamos dizer, de comparação do espermatozoide. Então, quando a gente fala de gametas vegetais, a gente não fala de óvulo e espermatozoide. A gente fala de oosfera e anterozoide. Lembrando que esses gametas surgem aqui nas gimnospermas. Minha gente, alguém está com barulho no microfone aí. Obrigado. Vejam só, a maioria dessas gimnospermas, né, são de grande portes. E, dando agora exemplo de uma gimnosperma que talvez todo mundo conheça, são os pinheiros. Aqueles pinheiros que fazem as árvorezinhas de Natal. Até lá na escola tem um exemplar de pinheiro. Um dia, quando a gente voltar, a gente vê. Então, depois vocês olham, é uma árvore que fica em frente à porta da biblioteca, se eu não me engano. É uma gimnosperma. Essas plantas gimnospermas, elas não produzem flores, porém, algumas literaturas, preste atenção nisso, pela internet da vida,
pode trazer as gimnospermas como plantas produtoras de flores, mas não, elas não produzem flores. Elas produzem estruturas que seriam flores, vamos dizer assim, bem primitivas, chamadas de estróbilos, que é isso aqui que eu estou circulando. Elas produzem estróbilos masculinos e estróbilos femininos. No masculino, vai ter anterozoide, que é o gameta masculino. No feminino, vai ter osfera, que é o gameta feminino. Uma outra coisa aqui, para vocês marcarem a respeito das gimnospermas. Sua reprodução não depende mais da presença de água. A gente viu que as briófitas e as pteridófitas, para que acontecesse a reprodução sexuada, necessitava de água para a junção dos gametófitos masculinos e femininos. Lembram disso? Nas gimnospermas não precisa mais de água. Por quê? Vai ocorrer aqui nessas gimnospermas um grande passo evolutivo chamado de polinização. Polinização quer dizer que através de, vamos dizer assim, agentes do meio, pode ser insetos, vento, aves, etc., por alguns agentes do meio, chamados de agentes polinizadores, é possível levar esses gametas masculinos até o estróbilo para fecundar os gametas femininos. Então, imaginem que uma planta aqui, uma gimnosperma, ela produz estróbilo masculino e estróbilo feminino. Vem uma onda de vento, pega esses grãos de pólen, que contém um anterozoide, e leva até onde está a parte feminina. E aí acontece a polinização sem ser preciso de presença de água, certo? Após a polinização, vai ocorrer aí a produção da semente. Essa semente será uma semente nua, sem presença de fruto. Por exemplo, você chegar na sua casa de cascar uma maçã, for comer uma maçã, você come a maçã, que é o fruto, e dentro tá as sementes. Você vai comer uma manga, come a manga e dentro tá a semente. As gimnospermas, como não produzem frutos, as sementes são nuas. São apenas aglomerados de sementes sem nenhuma proteção de fruto. Aí eu pergunto a vocês, até aí alguma dúvida? Alguma pergunta sobre isso? Não, professor, mas uma coisa simples. Sim, diga aí. Aquele chamado algaroba, que tem por aí, por todo canto, na zona rural, pode ser considerado uma gimnosperma ou não? Não, ela é uma angiosperma, ela possui flores. Ela possui flores e as vagens da algaroba são os frutos. Ela não produz sementes nuas. Né? Porque eu pensei que era o contrário, eu pensei que aquela base era uma semente, mas não é um fruto. Você pegar uma vagem daquela, quando você tiver curiosidade, você quebrar ela, aí dentro vai estar cheia de sementes, como uma vagem de feijão, certo? A vagem é o fruto e dentro ali vai estar as sementes. Nas gimnospermas, não, é apenas um aglomerado de sementes nuas, sem nenhuma proteção carnosa de fruto, certo? E não produzem flores. O que é o estróbilo? Eu me perdi. Estróbilos são como se fossem flores primitivas, certo? Aí na sua casa tem algum pé de fruta, Caio? É o que mais tem, professor. Dê aí um exemplo. Oxi, tu mora no sítio, Caio? Leidiano, tu para com isso, Leidiano. Tem o pé de acerola, tem de siriguela, tem de pinha, de muda. Acerola, tá bom, acerola. Você já viu o pé de acerola? Leva uma pinha pra eu, bicho, pra escola. Você já viu o pé de acerola florida aí, não já? Já. Pronto. Quando ocorre aquela floração na acerola, vai existir flores com gametas masculinos e gametas femininos. O transporte do gameta masculino até o feminino, e a partir dessa fecundação vai ser formado o fruto e a semente, que é o caroço que tem dentro. No caso dos estróbilos aqui, são como se fossem flores primitivas que as gimnospermas produzem. Por que não são flores?
porque elas não têm pétalas, elas não têm sépala, elas não têm ginoceu, ela não tem androceu. Ela tem apenas estruturas masculinas e femininas que carregam ou anterozoide ou osfera. Então, por isso, cuidado com isso. Gimnospermas não possuem flores. Ela possui estróbilos, que são estruturas masculinas e femininas, que podem ser consideradas flores primitivas, mas não são flores. Entendeu, Caio? Entendi, professor. Obrigado. Nada, qualquer dúvida, perguntem aí, minha gente. Pode passar para o próximo? Pode. Sim, minha gente, eu vou voltar aqui para dizer duas curiosidades a vocês sobre as gimnospermas. O maior ser vivo da Terra é uma gimnosperma, viu? É uma espécie de pinheiro chamado de sequoia norte-americana. Quem assiste desenho animado, que já deve ter assistido X-Men. Quem já assistiu X-Men? Evolution. Ninguém. Era muito bom esse desenho. Oxe, era muito, pô. Pronto, Tem um muito monstro que se teleportava. Pronto, eu já assisti X-Men Evolution, né? Tem um episódio em que o professor McCoy, que é o fera, o azul... Ele sabe até o nome, tá viciado. Não, eu sei, menino. Ele... Ave Maria. O senhor parece o professor Xavier, só que com os braços funcionando. Com os pés. E com Com cabelo, as né? pernas, né? Pelo amor de E Deus. com cabelo aí, com E cabelo. com cabelo, né? É verdade. Veja só, tem um episódio que o professor McCoy, ele leva os estudantes lá do Instituto Xavier para conhecer esse parque de sequoias gigantes na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Eu achei que vocês iam lembrar desse episódio, mas vocês não Esse eu lembram. lembro, esse eu lembro. Lembra mais Eles demora. caçam ele, né? Ele caça ele. Isso, caça Eu lembro, ele, pô. pronto. Então, naquele parque ali, tem a maior sequoia, que é considerado o maior ser vivo do planeta. Eu não sei agora, minha gente, quantos metros de altura ela tem. Aí, para não dar uma informação errada, eu não vou dizer, mas depois eu digo a vocês. Então, o maior ser vivo da Terra é uma gimnosperma. Certo? E o ser vivo mais velho do planeta também é uma gimnosperma. É um pinheiro também chamado de pinheiro do norte, que vive no Alasca, na região do Alasca, no Canadá, situado lá na região do Canadá, que aproxima-se, a idade dele, estima-se que ele tenha mais de 5.300 anos. Então é o ser vivo mais velho da Terra. O ser vivo mais velho é uma gimnosperma e o maior também é uma gimnosperma. Só curiosidade. Chegamos aqui ao próximo grupo, das angiospermas. As angiospermas aqui são o ápice da evolução vegetal, certo? Logicamente, elas são vasculares, né? Porque desde lá... Em que grupo surgiu os vasos, minha gente? Pteridófitas. Pronto. Desde lá das pteridófitas com o surgimento dos vasos, a partir daí, tudo tem vaso condutor de seiva, xilema e floema. As angiospermas, elas vão ser os vegetais que mais têm espécies no mundo. Então, a maior quantidade de espécies vegetais no mundo está classificada dentro desse grupo das angiospermas. As angiospermas, elas vão apresentar flores e frutos. Então, todas as plantas que possuem flores e frutos são angiospermas. Que nem o pé de coco. Que nem o pé de coco, nem o pé de palma, que nem o pé de mandacaru, que nem a algaroba. Como é que a água fica dentro do coco? Eu tenho essa dúvida. A água fica dentro do coco através daquele sistemazinho condutor de água que a gente viu lá no começo. Eu cheguei atrasado. Xilema. A gente tem um sistema condutor de vaso, condutor de água, que leva a água das raízes até as folhas. No caso do coco, como ele necessita de água para que o embrião se desenvolva, esse xilema ele é responsável por levar a água da raiz até o coco. Encher ali aquele coco de água. Nós não estamos na aula presencial não, mas eu vou beber água. Certo. Quem é que tá tão comunicativo aí? Eu, pô, o Everson. O Everson. Voz diferente, o Everson. Obrigado. A árvore tem 115 metros, professor. bom. Eu pesquisei. 115 metros, né? Muito bem, Caio.
Foi olhar se eu não estava mentindo, né? Muito bem, Caio. Obrigado pela informação. Vejam só, as angiospermas, elas vão apresentar flores e frutos. Então, vejam só, a gente está falando de sequência evolutiva, desde as briófitas até as gimnospermas. A gente viu que o maior ser vivo da Terra, que Caio viu aí o tamanho dele, que tamanho é, Caio? Aproximadamente 115 metros. Pronto, aproximadamente 115 metros de altura, que é uma gimnosperma, e a gente tem um pezinho de feijão, vamos dizer, de 20 centímetros. Então, do ponto de vista evolutivo, quem é mais evoluído? A árvore de 115 metros ou o pé de feijão? Hein, minha gente? Obedecendo essa sequência evolutiva que a gente está vendo. Ninguém? Eu não escutei não, professor, desculpa aí. Cheguei agora. Por que tu tava com a nota de 100? Eu não Me entendi. mostrando, eu tava me mostrando. Oh, meu Deus. Muito bem, desfoquem da aula. Eu acho que é de 1 metro e pouco, o senhor falou. Vou cancelar você, Webers, com essa nota de 100 por aí. Bonito, né? Quando eu colocar lá a aula no Google, no YouTube, todo mundo que faça essa aula vai ver suas palhaçadas. Eita, mas não é pra ver não. Vai ver sim, lógico. Captou o áudio, Tome. Bem feito. vai ficar famosinho. Então, vejam só. Do ponto de vista evolutivo, logicamente o pé de feijão ele vai ser mais evoluído do que a árvore de 115 metros. Por quê? Porque o pé de feijão é uma angiosperma, que produz flores e produz frutos, que são as bagens de feijão. Então, quando a gente fala aqui de evolução, essa evolução não está ligada ao tamanho, não quer dizer que quanto maior for o indivíduo, mais evoluído ele vai ser. E sim, quanto à sofisticação evolutiva dele, né? O quanto ele evoluiu e se tornou sofisticado dentro desses diferentes grupos, né? Já que as angiospermas têm flores e frutos e os demais grupos não têm, então ela é mais evoluída, porque ela sofreu mais evolução, ela é mais sofisticada, certo? Então apresentam flores e frutos, é o grupo com maior número de espécies, possui tamanhos variados, desde árvores de plantas com poucos centímetros, até plantas aí com muitos metros de altura, como um coqueiro, uma mangueira, um eucalipto, etc. Vão fazer reprodução sexuada e assexuada. A sexuada será através dos gametas, como a gente já viu, ósfera e anterozoide. E a assexuada através de reprodução vegetativa, por fragmentação e brotamento. Fragmentação a gente já sabe o que é, quando se tira um pedaço de uma planta, planta em outro lugar, e ela dá origem aqui a uma nova planta idêntica à planta-mãe. Brotamento, algumas plantas emitem brotos a uma certa distância da planta-mãe. Esse broto cria raízes, depois ele se desliga da planta-mãe e forma aí uma nova planta. Assexuada, porque é um clone da planta-mãe. Quando a gente fala em reprodução sexuada de angiospermas, essa reprodução sexuada ela vai ter um papel muito importante, não só nas plantas, como em todo indivíduo que se reproduz através de reprodução sexuada, porque vai favorecer o fortalecimento genético da espécie. Sumiu. Vai favorecer, né, a genética da espécie, porque quando há a troca de gametas, há a troca de material genético e a variação aí de indivíduos. Aí eu pergunto a vocês, perguntas até aí sobre angiospermas. Professor, Oi. como é que ocorre a vida de um pé de milho? Desde plantar até quando o pé fica totalmente seco.
É porque assim, Bruno, ó, veja só, a gente tem plantas divididas em dois grupos quanto, vamos dizer assim, a vidinha que elas levam aqui na Terra. A gente vai ter plantas perenes e plantas sazonais. As perenes são aquelas que têm um tempo de vida muito longo. Por exemplo, você planta um pé de manga, daqui a 50, 60 anos, quando seus netos estiverem adultos, o pé de manga ainda vai estar lá. Por quê? Porque ela é uma planta perene. Já as plantas sazonais, como o milho, o feijão, por exemplo, quando ele frutifica, quando ele coloca o fruto, no caso do milho, a espiga, no caso do feijão, a vagem, a planta morre e deixa apenas a semente para gerar a próxima geração. Perene, vive muito, sazonal, apenas até a produção de sementes. Era isso que você queria saber por que o pé de milho morre? Ou não? Era. Era? Ô, professor, o senhor repete aí, por favor, essa parte que você falou, perene e o quê? Perene e sazonal. Sazonal ou temporária. A sazonal ou temporária, a planta só dura até a produção dos frutos, das sementes. Aí morre. Pé de banana também faz isso, né? Também faz isso. E a perene? A perene tem a vida longa aí, de anos, séculos de vida. Uhum. Você tem um pé de manga na sua casa, todo ano ele vai frutificar e não vai morrer. Né? No próximo ano ele vai produzir de novo. É uma planta perene. Sônia é uma planta perene, então. Meu Deus. Está gravado. Sônia é gente boa. Se retrate. Então, vejam só. Como a gente viu que a grande sofisticação vegetal foi a formação das flores, né? Essas flores, elas possuem divisões morfológicas, ou seja, partes que compõem essas flores. Aqui a gente tem um desenho gigante aí de uma flor na tela de vocês, mostrando todas as partes de uma flor. Primeiro, que eu quero que vocês prestem atenção, é que a maioria das flores, ela vai possuir uma parte feminina e uma parte masculina na mesma flor. Quando a flor tem uma parte feminina e uma parte masculina na mesma flor, ela é chamada de flor monóica. Monóica, com os dois sexos em apenas uma. Porém, existem plantas que não apresentam flores monóicas, apresentam flores dioicas. A planta vai produzir uma flor macho e uma flor totalmente fêmea, certo? Monóico, quando a flor é macho e fêmea ao mesmo tempo, que é a grande maioria. E dioico, a planta produz uma flor macho, produz uma flor fêmea, certo? Aqui a gente tem um exemplo de uma planta, de uma flor monóica, com os dois sexos em apenas uma flor. O conjunto de estruturas masculinas dessa flor vai ser chamado de estame ou androceu. Sempre nos Enems aí da vida ou nos SSAs, cai mais com esse nome aqui chamado de androceu. Então, quando a gente fala em androceu, a gente está se referindo à parte masculina da flor. Já a parte feminina, ela vai ser chamada de gineceu. Além de gineceu, ela também pode ser chamada de carpelo ou pistilo. Porém, esses dois nomes que eu falei por último aqui, carpelo e pistilo, não são tão utilizados. É mais utilizado para falar de parte masculina e feminina de flor, gineceu e androceu. Aí vocês, Maria, como é que se diz? Memorizar isso? Aí eu perguntar a vocês, qual o médico que cuida da saúde da mulher, da saúde feminina? O ginecologista. Ginecologista. Então só é você associar ginecologista com gineceu. Ginecologista, gineceu, feminino. Meu Deus, minha cabeça explodiu agora. Por quê? A minha massa encefálica dobrou de volume. Foi ruim essa associação, Caio? Não! Esse é o problema.
Porque é tão básico, né? É isso que você quer dizer? É. Pronto, é tão básico, é uma coisa que muitas vezes você não pensa. Só é associar ginecologista com gineceu, feminino. Se o gineceu é feminino, logicamente androceu vai ser o masculino, certo? Aí esse androceu, na folha, na flor, ele vai ser composto de duas partes, antera e filete. A antera aqui, ó, é essa estruturazinha amarela, onde vão estar os grãos de pólen que carrega o gameta masculino. Como se chama o gameta masculino das plantas? Anterozoide, que é o equivalente a espermatozoide nos animais, certo? E a outra parte, que faz parte desse androceu, é o filete, que é um talinho que segura essa antera, certo? Então, androceu, formado por antera e filete. Já quando a gente fala de gineceu, que é a parte feminina, a gente Professor, vai ter... Oi? repete o filete, tipo, a função dele, o que o senhor falou. O filete aqui, ela é apenas um talinho que tem a função de sustentação, certo? Tá. Dessa antera. É apenas um talinho aí com a função de sustentação. E aqui na antera é onde vai estar os grãos de pólen que carregam o gameta masculino, anterozoide, certo? Já na parte feminina, que é o gineceu, a gente vai ter essa parte feminina, que é esse azul aqui, ó, formado de estigma, estilete, ovário e óvulo. Então, a parte feminina é bem mais complexa, formada aí de 4 estruturas. 4 estruturas que juntas formam o gineceu feminino. Então, começando aqui pelo estigma. O estigma vai ser a parte aqui, ó, de entrada da parte feminina da flor, onde, para que ocorra a fecundação, um grão de pólen da parte masculina tem de vir parar aqui na parte feminina, certo? Essa é a função do estigma. Ele vai ter aí, tipo, receptores, tipo uma colinha, onde quando uma abelha ou o vento trouxer um grão de pólen masculino, ele vai se grudar aqui nesse estigma da planta. Depois do estigma, a gente vai ter o estilete, que é uma estrutura em forma de canal, um tubozinho, que liga o estigma até a parte interna da estrutura feminina da planta, onde vai ter o ovário e o óvulo, certo? O ovário vai ser a parte feminina da planta, onde dentro dele vai ficar o óvulo. Agora vamos tentar compreender o que acontece a partir do momento em que essa planta ela é polinizada. Vejam só. Quando acontece a polinização da planta em uma mesma flor, ou seja, a gente tem uma flor aqui com parte masculina e parte feminina. Então, quando essa mesma flor ela se poliniza ela mesma, ela se autopoliniza, isso é chamada de autopolinização, onde essa parte masculina aqui vai autopolinizar a parte feminina. Quando vem uma abelha aqui, ó, imagine que isso bem bonito que eu estou fazendo aqui é uma abelha. Eita, abelha linda. Quando essa abelha vem de uma outra flor e traz com ela o grão de pólen de uma outra flor lá que ela visitou e passa esse grão de pólen para a parte feminina, para o estigma dessa planta, dessa flor aqui, essa polinização vai ser chamada de polinização cruzada, porque não foi uma polinização feita com a mesma flor. Foi a parte feminina de uma com a parte masculina de uma outra. E quando acontece na mesma flor, a autopolinização. Auto, todo mundo já pelo menos tem noção do que seja.
auto, quer dizer, ele mesmo, né? Ela mesma se fertilizou. E cruzada, não. Ela recebeu material genético de fora. Aí eu pergunto para vocês, do ponto de vista genético, de ganhos genéticos, é mais importante para a planta uma polinização cruzada ou uma autopolinização? O que vocês acham? Vai depender, porque se for uma autopolinização, não vai ter a variação genética. Isso, não Aí, tem. se for cruzado, vai. Isso. É muito mais interessante para a planta uma polinização cruzada. Por quê? Porque ela vai receber partes genéticas de uma outra planta, de uma outra flor. E quando ela faz autopolinização, não. Ela está cruzando com ela mesma. Não há muita variabilidade genética. Há um pouco, né? Porque a gente está falando aí de presença de gameta, masculino e feminino, mas vindo de uma outra planta, a qualidade genética dessa semente que vai ser gerada, desse fruto que vai ser gerado, vai ser bem melhor. Certo? Muito bem, Caio. Então vejam só, agora eu vou apagar tudo isso aqui para a gente entender o que acontece quando ocorre essa polinização. Deixa eu apagar todas as bagaceiras que eu fiz, minha abelha. Mandaram eu rir da abelha do senhor nos comentários. Eu me segurei, tá vendo? Muito bem, Everson. Mas ficou fake só. Autocontrole é tudo, né? E a semana passada que eu não conseguia nem fazer essas abelhas? Eu fui falar de Laís dos desenhos dela também. Ela ficou triste, a bichinha. Pô, não ligo não, pode falar. Se o povo falar, nem ligo. Vejam só. Agora vamos entender o que ocorre quando acontece a polinização. Para que ocorra a polinização, um grão de pólen que traz com ele... Ô, Everson, desliga o áudio. Oh. Eu esqueci. O que eu estava falando, meu Deus. Desculpa, professor. Não, é que eu perdi o raciocínio. Sim, para que aconteça a polinização, um grão de pólen, ou da mesma flor ou de outra flor, como a gente viu na polinização cruzada, tem de vir parar aqui nesse estigma. Então vejam só, imagine que chegou um grão de pólen e ele se grudou aqui no estigma. O grão de pólen é essa coisinha vermelha que eu estou fazendo. Esse grão de pólen traz com ele o gameta masculino anterozóide. Esse gameta masculino... Professor, Oi? os meninos estão perguntando até que hora o senhor vai dar essa aula. Quem quiser sair pode ficar à vontade, viu? Não me faz falta. Mas estava marcado até 11. Já é 11, já são 11. Ixi, Maria. Coitado de quem perguntou. Ó, vejam só. Aí esse anterozóide, eu já estou me confundindo, vai descer aqui, ó, por esse estilete, até alcançar o óvulo da planta. Quando ele alcançar o óvulo, vai ocorrer aquela fecundação, onde vai se juntar a parte masculina com a parte feminina. A partir daí, o óvulo vai se transformar na semente, o ovário vai se transformar no fruto, e toda essa parte da flor aqui, que serviu de atrativo para os polinizadores, etc., vai ser descartada, certo? Eu falei aqui das partes femininas e masculinas. Constituindo a flor, a gente ainda vai ter as pétalas e as sépalas. O conjunto dessas pétalas é chamado de corola, certo? E o conjunto dessas sépalas é chamado de cálice. Quem quiser anotar aí, essas sépalazinhas aqui, o conjunto delas é chamado de cálice, e o conjunto de todas as pétalas que uma flor tem é chamado de corola. Vejam só. Aí eu sei que está muito chato, eu já falei o que eu tinha para falar, concluí aqui meu assunto, fiz minha parte. Aí eu vou deixar uma atividade lá no Google Sala de Aula, vocês façam. Vai valer uma nota, 5 pontos, vai ser a segunda AT nossa do bimestre. Aí eu vou deixar lá agora disponível, quem quiser começar a fazer,
Beleza, quem não pode fazer depois, né? Fica a cargo aí de vocês. Deixa eu parar aqui a gravação.